colocando para você na tela a nossa primeira notícia. E você que está aqui no vertical, chegando, deixa eu só pegar aqui o nosso peão da casa própria, para a gente pôr aqui os nossos inscritos, para a gente estabelecer a meta, porque na outra live nós batemos 89.500, é isso? Foi 89.500? Deixa eu ver aqui se foi 89.500. Isso, 89. Saímos da live com a meta batida, 89.500 inscritos, certo? Então, vamos colocar a contagem ao vivaço aqui para vocês. Vamos tentar bater 85.700 hoje? Vamos ver se a gente consegue. Tá meio flopada essa live vertical aqui, ainda não foi notificada, mas temos fé, tá? Vamos botar fé de que vai tudo dar certo. Temos aqui, eu vou falar para vocês, né? 89.562 inscritos agora. Você já pensou se a gente batesse 90 mil hoje? Meu Deus do céu, ia ser um sucesso, né? Vamos ver o que o destino nos reserva. Vamos para lá. Farra do INSS. A novela não acaba, né? Ah, mas eu nem sou aposentado, mas seu pai é. Mas sua mãe é. Mas sua tia é. Mas o seu avô é aposentado. Então presta atenção, porque tem novidades diferentes lá do canal Thiago Parigiani, tá? Aqui são coisas diferentes com viés mais político. Então, farra do INSS, a matéria é do portal Metrópolis, do Tássio Lohan. Farra do INSS, ministro do TCU, questiona tratativas de colega que segurou o julgamento. Nossa, o que será que aconteceu? Ministro do TCU, Haroldo Cedras, segurou o julgamento sobre fraude do INSS por um. Agora, o Valton Alencar questiona as supostas tratativas. Matéria fresquinha, e aqui está, né, a foto dos envolvidos na matéria. O ministro do Tribunal de Contas da União, o TNCU, Valton Alencar à esquerda na foto em destaque, esse é o Valton, tá aqui, Valton é bom, é um nome muito bom, sonoro. O Valton Alencar tá ali à esquerda, voltou a criticar nesta quarta-feira, dia 7/5, o colega Haroldo Cedras, da direita, esse aqui, da direita aí do vídeo, tá vendo? Por que ele criticou? Por que ele criticou? Por que ele criticou? Relator do processo no tribunal que investiga a chamada farra do INSS, esquema criminoso revelado pelo Metrópolis. Conforme revelou a coluna, Haroldo Cedras segurou por quase um ano o julgamento. Haroldo Cedras, só para relembrar, é o da direita aqui. Esse aqui segurou. Ele segurou por quase um ano o julgamento no TCU de recursos apresentados pelas associações investigadas pela Polícia Federal. Na prática, a inércia acabou beneficiando as entidades, isso porque o andamento do processo poderia levar ao fim de todos os descontos indevidos nas aposentadorias do INSS. Os embargos apresentados pela entidade dos aposentados chegaram a ser incluídos ao longo de quase um ano, 6 vezes na pauta do plenário do TNCU, mas foram excluídos por decisão do Haroldo Cedras. Ele, Haroldo Cedras, tem que explicar essas retiradas de pauta, se essas retiradas de pauta são por conta das tratativas que eram realizadas, se era ele que negociava ou interposta pessoa. Quem eram as pessoas que participavam dessas tratativas e quais eram os objetivos dessas tratativas, se eram republicanos. Disparou Valton Alencar na sessão desta quarta-feira. Em mais de 30 anos no TNCU, eu jamais vi isso acontecer. Prosseguiu o ministro do TNCU, cobrando explicações do colega. Por sua vez, o Haroldo Cedras, né, afirmou que existiria uma estrutura para tirá-lo da relatoria do caso. O Brasil assistiu na última sessão a um quadro que nunca vi nesta casa. Um quadro que foi criado ao longo das semanas anteriores, de como uma estrutura foi montada para que eu pudesse perder a relatoria desse processo, disse ele. Em seguida, o Haroldo Cedras acusou o Valton Alencar de mentir e de agregar suspeitas em coisas insuspeitas. Querendo falar, aqui ele está querendo achar pelo em ovo. Não vem aqui fazer ilações por encomenda. E estou disposto a discutir com Vossa Excelência a nossa vida pública aqui dentro. Ih, ameaçou, hein? Será que tem rabo preso? Rebateu o ministro. Apesar do bate-boca, o novo voto
do relator Haroldo Cedras foi aprovado por unanimidade. Na última sessão, a divergência entre os ministros do TNCU levou ao adiamento da pauta. Dessa vez, o relator adaptou seu voto e se limitando a não reconhecer os recursos apresentados pelas associações e negando o pedido do INSS. O racha no TCU sobre a farra no INSS. Esse é outro subtópico aqui. Na última sessão do plenário do TNCU, realizada na quarta-feira passada, os ministros Walton Alencar e Bruno Dantas dispararam uma série de críticas ao colega Haroldo Cedras. Eu admito que estou muito frustrado com esse caso, pois nós tomamos conhecimento desse escândalo em 2023, adotamos uma medida cautelar em 2024 e estamos em maio de 2025 e não sabemos por que não há monitoramento feito pelo tribunal, se alguma medida foi cumprida ou não, assinalou Bruno Dantas. A ausência de despacho do relator não pode significar a paralisia do processo, prosseguiu o ministro do TNCU. Walton Alencar, por sua vez, acrescentou que nada foi feito por Haroldo Cedras desde junho de 2024, quando o TNCU determinou medidas cautelares para suspender novos descontos das entidades nas aposentadorias. O problema é que o acórdão do Tribunal de Contas da União é de junho de 2024, ou seja, quase um ano atrás. E agravo, todos sabemos, não tem efeito suspensivo. Houve 3 agravos e 2 embargos. Somente agora isso está sendo julgado e o processo não voltou à unidade técnica para monitoramento, explicou Walton Alencar. Esta é a 6ª vez que o processo entra nesse plenário. Ele foi retirado de pauta nas 5 vezes anteriores, prosseguiu o decano. Por sua vez, o relator do processo, Haroldo Cedras, afirmou que a reportagem da coluna se tratava de fake news. Ressaltou ainda que o TNCU tomou, uma série de medidas cautelares em junho de 2024 para combater a fraude do INSS. Na ocasião, de fato, o tribunal determinou a suspensão de novos descontos nas aposentadorias, porém, os descontos indevidos que até hoje não estavam sendo realizados, que somavam 3 bilhões ao ano, mantiveram-se. Não acredito, senhor presidente, no que estou ouvindo e vendo neste plenário. Me parece que tem outras coisas por trás disso. Não posso entender que tenha essa dúvida sobre o que está sendo dito. Chega a ser absurdo, rebateu Haroldo Cedras, que segurou tudo. Em meio ao bate-boca, Haroldo Cedras pediu que o processo fosse novamente retirado da pauta. 4 ministros do TCU, Bruno Dantas, Walton Alencar, Antônio Anastasia e o Augusto Nardes, indicaram voto contrário a Haroldo Cedras. O presidente Vital do Rego atendeu ao adiamento das discussões. Aí eles explicam a fraude do INSS curtamente aqui, para você que está por fora, né? A fraude no INSS. O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópolis, Verdade, em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 23. 3 anos depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidades de aposentados havia disparado, chegando a 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações dos segurados. As reportagens do Metrópole levaram à abertura do inquérito pela Polícia Federal e abasteceram da Controladoria Geral da União, CGU. Ao todo, 38 matérias do portal foram listadas pela PF na representação que deu origem à Operação Sem Desconto, deflagrada no dia 23 de abril e culminou nas demissões do presidente do INSS e do ministro da Previdência, Carlos Lupi. É assim que a gente fala agora o nome do ex-ministro, tá? E estavam tentando segurar de tudo quanto é jeito, né? É uma questão que tem que ser investigada. Agora, o porquê que estava sendo brecado, o porquê que o ministro da Previdência, Carlos Lupi, não tomou uma medida contra isso quando falaram, olha, né, teve uma pessoa lá do CNPS, da reunião do Conselho Nacional da Previdência Social, falou, olha, excelentíssimo ministro, tem descontos indevidos aqui. Falou, depois a gente vê, sabe? Na próxima reunião a gente vê. Aí veio a próxima reunião, esqueceu, aí não fez nada. Então tem que entender qual é o interesse de não se investigar. A pessoa, às vezes, ela não roubou nada, mas ela deixou a porta aberta para alguém roubar. Agora, com qual interesse ela deixou a porta aberta para alguém roubar? Isso aqui tem que ser investigado. E é isso que está acontecendo. Porque ninguém consegue explicar a farra do INSS se não investigar. Tem que investigar também, sabe o quê?
Uma coisa que eu vou falar dia 27 lá na Revista Oeste, que eu vi o Gui Santana, foi lá, o humorista que imita brilhantemente o Zacarias, o Ratinho, ele foi lá falar, pô, minha mãe estava sendo roubada, tal. E aí eu fiquei ouvindo o que o Gui estava falando e entendi a indignação, óbvio, ele não é um especialista. E aí ele falou assim, eu fui lá e bloqueei o benefício da minha mãe. Bloqueou para empréstimo, Gui, não resolve nada. Associação e sindicato não é empréstimo, é um desconto indevido na folha. Então eu tenho que ir lá esclarecer isso. E aí eu vou falar, porque o que tem que ser investigado é o caminho do dinheiro. Ninguém está falando para onde foi parar, né, os 6,3 bilhões da Previdência do INSS. Aí eu posso sugerir um caminho para vocês. Sugestão de amigo, tá? Isso eu não tenho provas concretas, então estou só sugerindo para vocês olharem um lugar, tá? Sabe aquele cara que sabe aonde que está o tesouro enterrado? Mas eu não tenho, eu sei mais ou menos. Então não tenho prova, não posso falar, ó, é ali, ó, naquela montanha atrás da cachoeira, não. Mas eu vou falar só uma coisa, vou dar uma sugestão. Investiguem os fundos partidários. Captou? Ah, de qual partido? Eu não sei. Mas tinha lá um sindicato que vocês devem conhecer, que se chama CUT, entendeu? A CUT é um sindicato ligado à esquerda ou à direita? Tá clareando, hein? Tá clareando. Então, vamos investigar. Vamos começar a investigar os fundos partidários da esquerda? Será que pode ser? Tem que investigar. A gente sempre trabalha com a presunção de inocência. Que o problema é que o INSS tá muito inocente, né? Acharam lá 1 milhão de 1 bilhão, já parece que já viram que tem aí. Lá na casa do careca do INSS, eu não sei onde que pegaram, 1 bilhão. Mas e os outros 5,3? Aonde que foi parar? Ah, não, as associações não têm patrimônio. Não tem, mas compraram coisas boas com esse dinheiro aí. Ou então foi todo mundo para Disney o ano inteiro, morou lá, ficou amigo do Mickey Mouse, né? Então não dá para ser hipócrita, certo? Tem que investigar para onde que foi parar os 6,3 bilhões, tá? Vamos lá.